vamos orarmos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita bondade, nós estamos aqui, meu Senhor, da glória, porque nós cremos, meu Senhor, que o Senhor nesta noite, ó Pai, tem uma palavra revelada ao coração do teu servo, a cada um de nós que entramos aqui nesta noite, meu Pai, porque nós somos sedentos de ouvir a tua voz, meu Pai, e por isso nesta noite, meu Senhor da glória, tudo que já foi realizado, meu Pai, neste lugar, seja para a honra e glória do teu nome, e nesta noite, Senhor, usa o teu servo de uma forma extraordinária, meu Pai, aquele que entrou aqui, meu Pai, a seu cabisbaixo, Senhor, pensando em desistir, nessa noite, Senhor, se ele ainda não recebeu a palavra, que o Senhor possa tomar os lados do teu servo, através do teu Santo Espírito, meu Pai, e venha, meu Pai, levantar, restaurar, meu Pai, aquele que está caído, meu Senhor da glória, e colocar ele novamente no lugar, para que possamos caminhar nessa jornada, meu Pai. Pai amado e Pai querido, nesta noite aqui nós te pedimos e já te agradecemos, crendo que o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Amém e graças a Deus. Saudação para vocês é com a paz do Senhor. Queridos, eu quero, antes de ministrar o que Deus propôs ao meu coração para esta noite, externar os meus sinceros agradecimentos ao Senhor por essa oportunidade que me é facultada de poder estar aqui pela segunda vez no terceiro Apá Percebe. Quero a Deus louvar pela vida do pastor Carlos, que essa figuraça, esse instrumento, essa ferramenta que Deus tem escolhido, assim como muitos, não para ser igual, mas para fazer a diferença. Eu tenho certeza que o meu retorno a este evento não é porque a porta foi aberta, porque o segredo maior não é a porta se abrir, é ela permanecer aberta. A sua vida, pastor Carlos, a sua antiga esposa, e o Senhor me rende admirações. Amém. Eu quero de todo o coração também louvar a Deus pela vida do meu amigo presbítero Paulo Henrique e da sua antiga esposa. Eu cheguei aproximadamente a Matones por volta das 8h30 da manhã. E até agora estava lá com o presbítero Paulo Henrique, sendo tratado de uma forma que eu não tenho como recompensar. O carinho, a atenção, Deus está me ligado, servo de Deus, eu serei devedor. É uma bênção. Muito obrigado. Conhecer a sua família, a família da sua esposa mais de perto, para mim foi muito edificante. Eu me faço acompanhado da mulher mais linda do mundo. Eu que te pego, princesa, minha cara. Aqui é a minha mãezinha. 25 anos de casados. Eu te amo. Deus abençoe. Queridos, e para mim, já ler a palavra, eu quero bem rapidinho, com a bendição do nosso pastor Carlos, anunciar de que alguns livros que eu peguei não são meus, mas eu fui pregar no evento ontem ali em Calcaia, eu levei uns, e dos que eu levei só restam 3 livros do nosso evangelista Adil Gonçalves. Ele lançou o livro agora há pouco tempo, e ele teve quinta-feira comigo lá na igreja.
para que eu ajudasse na divulgação e também na venda dos livros, que tem como tema o travesseiro que virou coluna. O presbítero Paulo Henrique comprou um dos livros e agora à tarde ele estava ali degustando das revelações que neste pequeno livro tem. Só para vocês terem uma ideia, ele vai se basear na passagem em que Jacó está fugindo, saindo das terras dos seus pais para ir para as terras do seu tio Labão. Quando chega em um certo local por nome de Betel, que significa casa de Deus, lá vai estar algumas pedras, e dentre muitas pedras ele escolhe uma para poder fazer dela um travesseiro. A pergunta que não quer calar é: qual é o conforto que tem em uma pedra como travesseiro? Nenhum. Mas quando ele usou a pedra como travesseiro, o texto diz que ele dorme e sonha. E aí vem a primeira lição, que é possível sonhar em meio ao desconforto. Segunda lição é que na trajetória de um sonhador sempre haverá não só uma, mas muitas pedras. Pastor, eu quero saber do resto. Compre um dos três que só tem três. Aqui, segundo o Senhor, eu comprei o meu, irmãos, e os meus obreiros compraram todos. Só tem dois. Tem um querendo ali, um obreiro, mãezinha. Cadê o? Pronto. Tá aqui, mãezinha, segure aí. Pronto. Eu prometo que da próxima vez, se eu voltar, eu trago mais alguns. Eu vou dizer para vocês, não é porque o Adilton é o meu amigo. A gente vai acertar para o Senhor trazer ele aqui. Eu vou vir com ele. Vou vir com ele. E o Senhor vai ver a instrumentalidade. Eu conheço o Adilton há aproximadamente 25 anos. E é uma pessoa extraordinária. Amém? Queridos, prazer e satisfação que ver os pastores, obreiros, a bispa. Deus abençoe a vida da senhora. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu vou tentar falar de Jesus, tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Os tangedores, os tocadores, vocês são bênçãos. Tá? Os tocadores no Antigo Testamento era chamado, conhecido, nomeado como tangedores. Não era à toa que existem tocadores, e existem tocadores que fazem a diferença. Davi ele foi chamado para estar perante Saul com qual propósito? Para tocar harpa. A Bíblia diz que quando ele tocava a harpa, o espírito que estava em Saul não aguentava. Eita glória! Deixa Deus usar a vida de vocês, tá bom? Quando se encontraram o texto, digam amém. Amém. Nos diz assim: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Levavam o quê? Filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão,
cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, em outras traduções, caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha para o seu irmão e diga: Deus visitou o seu povo. Tome com a sua mão. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um dos textos do Novo Testamento que de todos nós ele é extremamente conhecido, pois estamos diante de um relato que precisamente só quem o registrou fora Dr. Lucas, pois o mesmo, em sua profissão, ele é formado em medicina, e por isso que alguns fatos como este que nós acabamos de ler, ele vai fazer questão de registrar. A partir do verso de número 11, nós podemos encontrar alguns análises textual para que a gente possa entender que do versículo 11 para o versículo 12 tem uma diferença elástica, uma diferença enorme na motivação do ajuntamento de duas multidões. A primeira multidão, no versículo de número 11, o texto é enfático, pastor Carlos, e preciso, em dizer que em dias subsequentes, Jesus está dirigindo-se para a cidade de Naim. E como de praxe, e como de costume, com Jesus, além dos seus discípulos, está com ele uma grande multidão. O que motivou, o que fez com que esta primeira multidão se aglomerasse, se ajuntasse, a massa de pessoas que se formaram foi simplesmente a pessoa de Jesus. Esta multidão, ela só é considerada uma grande multidão porque a motivação dela é Jesus. E conforme Jesus está andando, porque o texto diz, e em dias subsequentes, isso fala de que Jesus está em pleno movimento, andando, se deslocando de um local para outro. E no que ele está andando, a multidão está andando com ele. No que ele está se
se movimenta por causa dele. Oh, glória a Deus. Aprendeu a multidão, se ajuntou, se formou, teve origem na pessoa de Jesus. A segunda multidão é interessante por demais que o versículo de número 12 registra o exato momento em que Jesus, vindo acompanhado dos discípulos e uma grande multidão, chega precisamente na porta da cidade de Naim. A palavra porta, do original hebraico, significa portão. Não era aqui uma porta pequena, é uma porta muito maior do que nós imaginamos. Quando Jesus chegou no portão da cidade, a segunda multidão vem saindo de que forma? Acompanhando um cortejo fúnebre de um filho único. Não era de entre muitos filhos, era de um filho único, de uma mulher que o texto diz que ela era viúva. Oh, glória a Deus. A mulher, segundo o que a Bíblia diz, ela era viúva. E o texto vai dizer que juntamente com ela, acompanhando ela, seguindo os passos dela, também existia uma grande multidão. Agora deixe-me explicar a diferença desta segunda multidão, porque a motivação, a origem desta grande multidão que está acompanhando a mulher gira em torno de um jovem que morreu. Esta multidão foi formada, lá vai eu, em torno de alguém que está morto. Glória a Deus. Esta segunda multidão, ela tem origem através de alguém que a Bíblia vai chamar de defunto. Esta segunda multidão também está em pleno movimento, está andando, acompanhando uma mulher que, diga-se de passagem, que a origem dela é simplesmente um jovem que havia morrido. Percebam aqui, igreja do Senhor, que em todo o texto que nós lemos, precisamente até o versículo 16, a segunda multidão que fora formada fora por conta de um defunto. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que você vai ver as informações e em nenhum momento o texto cita o nome de quem morreu. O texto vai dizer que ele é apenas um jovem. O texto vai dizer que, além de ser jovem, ele é apenas um defunto. Quem morreu não tem nome. Glória a Deus. Mas veja que a multidão cresceu, teve origem em torno de alguém que não tinha nome. Segundo, em torno de alguém que estava morto. Eu quero aplicar para nós nesta noite. Não se iluda, não fique ludibriado. Por quê? Porque quem não tem nome também ajunta a multidão. Quem não tem nome também ajunta a multidão. Segundo, defunto também ajunta a multidão. Glória a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão, por gentileza, e diga: não se iluda, não fique ludibriado. Diga que não tem nome também ajunta a multidão. Segundo, defunto também ajunta a multidão. A pergunta é: de qual multidão você faz parte? A primeira ou a segunda? Porque a primeira ele está levando a Jesus. A segunda ele está levando a Jesus. Está sendo levado por quem? Você está sendo levado por Jesus
defunto. Você está seguindo quem? Você está seguindo Jesus ou o defunto? Você está seguindo quem? Você está sendo levado por quem? A tua vida está sendo regida por quem? Os teus passos, quem é que está guiando? É Jesus ou é Cristo mesmo? Não tem nome, mas você está arrastando uma multidão. Não tem vida, está morto, mas ele está arrastando uma multidão. Agora, atente para cá, por gentileza, porque dentre esta segunda multidão que se formou, existe aqui 3 classes de pessoas. A primeira classe é dividida em 2 partes, mas elas eram nomeadas e chamadas de carregadores de defunto. E os carregadores de defunto eram formados de um grupo de 6 pessoas, dividido em 2 partes. 4 levavam o defunto e 2 iam para fora da cidade para escavar o buraco para enterrar o morto. Dividido em 2. A primeira, os que levavam; a segunda, os que cavavam o buraco. A primeira era só os que levavam. Detalhe, escuta isso que eu vou dizer para vocês. É que os carregadores de defunto e os que cavavam o buraco só aparecia na vida de alguém quando alguém morria. Por que, pastor? Porque eles só ganhavam quando alguém morria. Porque segundo a lei de Deus dada a Moisés, tinha que ter os carregadores de defunto. Por quê? Porque não poderia ninguém, além dos 4, carregar, pegando no caixão, tendo contato com o defunto, além deles. Porque após eles atravessarem a porta da cidade e chegarem até o cemitério e sepultar e enterrar o defunto, eles passariam de 3 a 7 dias insolados, porque eram considerados impuros. Ninguém mais do que eles podiam fazer isso. Os carregadores, os que levavam. O texto diz que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, ele viu a mãe do defunto. E quando viu, moveu-se com íntima compaixão e disse: não chores. Disse: não chores. Quando Jesus disse: não chores, percebam que ele não vai em direção à mãe do menino, ele vai em direção aos carregadores. E o texto diz que quando Jesus chegou, colocou a mão no esquife. E eu acho lindo isso, porque não sou eu, é a Bíblia que diz: e os que levavam pararam. Vou repetir: e os que só serviam para levar pararam. Jesus vai fazer parar. Jesus vai fazer parar. Todos estou colocando a mão. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus.
aqueles que estão levando, aqueles que só servem para levar, Jesus vai fazer parar. Diga colocando a mão, diga colocando a mão, diga colocando a mão. Vai parar os que levam essa conversa, vai parar. Os que só servem para levar fofoca, vai parar. Os que só servem para levar calúnia, vai parar. Os que só servem para igreja, vai parar. Os que só servem para criticar, vai parar. A segunda classe de pessoas era conhecido como os fechadores da porta. Por que, pastor? Porque não se engane, em um porquê que Lucas vai registrar que Jesus chegou próximo à porta da cidade. O porquê que ele resiste a essa porta? Essa porta não vai estar aqui em vão. Lucas vai registrar essa porta porque, biblicamente falando, as portas das cidades, elas serviam como um tribunal onde as causas do povo de Deus eram julgadas para ser resolvidas. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21, você vai encontrar essa verdade. A verdade sobre as portas das cidades, que era conhecida como um tribunal onde as causas de Deus, as causas do povo de Deus eram julgadas. Por gentileza, só para nós termos uma base, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 18 ao versículo de número 21. Olha como está escrito. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos. Olha isso aqui. Versículo 19. Então seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão os anciãos da cidade e à porta do seu lugar. Com qual propósito que levava? E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. O versículo 21 vinha a sentença do julgamento da causa. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Como era que acontecia? Um filho rebelde, um filho contumaz, que não obedecia aos pais, sendo repreendido, não dando ouvido à repreensão, o pai pegava o filho, levava até o juiz da cidade, que era o ancião, e quando levava, dizia o porquê que estava levando ele, e no que dizia o porquê, o juiz, ele ia dar o veredito da causa. E uma vez que o jovem era levado pelo ato de rebelião do que ele fazia e praticava, era considerado um pecado de rebeldia contra os pais. E sabe o que era que acontecia? Este jovem, ele era morto a pedradas, apedrejado. Aonde, pastor? Na porta da cidade, que era o tribunal. Dá para entender o porquê que quando o filho pródigo, lá vai quando ele sai ao projeto na lama dizendo: levantar-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho.
mas recebe-me no original como um dos teus escravos. E o texto diz que ele se levanta e vai de encontro ao pai. Segura isso aqui. Todo pai, quando o filho tinha uma atitude que o filho pródigo teve, a atitude era considerada como uma atitude de rebeldia. O filho saindo de casa, gente, é lindo demais. Quando o filho saiu de casa e ia embora, todo dia, o pai, sendo o primeiro a acordar-se no lar, ele ia até a porta da sala, abria a porta e deixava ela aberta. Por quê? Porque ele não perdia a esperança de que um dia o filho voltasse. E o porquê da porta aberta, pastor? Porque uma vez que o filho traçou o projeto de voltar, quando ele viesse e de longe ele visse a porta aberta, era o recado do pai: pode vir, porque eu ainda te recebo. Pode vir, porque eu ainda te recebo. Pode vir, porque eu ainda te recebo, meu Deus. Olha para quem está no celular e diga: a porta está aberta. Diga: a porta está aberta. Diga: meu pai te recebe. Não importa o que tu fez, não importa, meu pai te recebe. Diga: a porta está aberta. Pai do filho pródigo abriu a porta. Todo dia ele abria e ia lá para ver se o filho vinha. E por mais que os dias se passassem e ele não visse que o filho não havia voltado, ele não fechava a porta. Em um dia subsequente, ele acorda e abre a porta. Quando ele abre a porta, que é nos olhos, o filho. O pai olhou e disse: lá vem ele. Só que, na alegria que o pai está tendo em que o filho está voltando, veja a atitude que o pai do filho pródigo tem. O texto diz que ele correu, não esperou o filho chegar. O porquê que ele correu? Porque o que o filho pródigo havia feito era considerado um pecado de rebeldia. E a sentença era ser morto lá. Quando o pai viu o filho vir, os servos dele olharam, já foram procurando as pedras. O pai olhou, viu que estavam procurando as pedras para matar o moço apedrejado. O pai disse: não vou matar. Quando você não diga, você não vai morrer apedrejado. Você não vai morrer apedrejado.
os servos iriam apedrejar. Detalhe, de quem eram os servos? Aqueles que se relacionavam com quem estava voltando quando ele estava na casa. Quem estava pegando as pedras para apedrejar não eram os de fora, eram os de dentro da casa. Jogando a pedra e pegasse no pai, morria aquele que jogou a pedra. Vamos ver pelo aqui. Joga descontar, o pai está abraçando ele. Pessoas você jogou a pedra ao chão porque não dá para apedrejar mais. O pai abraçou ele. Vai, rapaz, aqueles que são usados pelo diabo, vai, apedreja, critica. Não dá mais.
xinga, aí fala mal, aí vai no sábio, aí fica detonando. Dinamismo está escrito: homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo escreveu dizendo: então, por que julgas a teu irmão? O pai abraça o filho pródigo. O filho pródigo recebe o abraço do pai. Depois que o pai o abraça, o texto diz: e o beijou. O beijo do pai para o filho não é a mesma coisa como do filho para o pai. Porque quando o pai, um pai judeu, beija no rosto do filho, ele está mandando uma mensagem: eu te perdoo antes de você falar qualquer coisa. O pai abraçou de costa para quem queria apedrejar. E quando o pai o abraçou, pega ele, vamos para casa. Aí vem o filho pródigo. Penso eu, pegado na mão do seu pai e passando entre aqueles que queriam matar ele e apedrejar. Quando o filho pródigo chega dentro de casa com o pai, queridos, que coisa linda, a Bíblia é fiel. O texto diz que ele disse assim, ó, e disse para os seus servos: tragam a melhor roupa. O pai disse para quem? Para quem? E quem era que queria matar o filho apedrejado? Agora quem queria matar vai ter que trazer roupa. Restituição de autoridade. E por último, ele disse que, por último não, por penúltimo, ele disse: traz a porquê das sandálias? Porquê das sandálias? Por quê? O pensamento do filho pródigo era voltar para que o seu pai recebesse ele e a mesma, sendo ele escravo. Escravo não anda calçado, só anda descalço. Por quê? Porque escravo não pode ir muito longe. Quando ele está descalço, é uma declaração: eu tenho limites, eu só posso ir até certo lugar.